Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga e mais uma vez aqui com meu parceiro Vini Durando Tomada. Bem-vindo, Vini, vamos comentar o episódio 4 de Cavaleiro da Lua. Bora, vamos falar desse episódio digno de Indiana Jones, né? Nossa, é uma das coisas mais incríveis que a Marvel fez aí nos últimos anos. Então bora falar sem enrolação. Seu Percival, solta o alerta de spoilers pra galera. Se você não viu o episódio 4, vai ver primeiro, depois você volta aqui pra ver o nosso vídeo com essa análise aí, alguns detalhes da trama aí que a gente vai passar pra vocês. E vamos começar falando sobre Alexandre o Grande, porque Alexandre o Grande, ele existe nos quadrinhos da Marvel, né? Inclusive, ele também tem uma história muito similar à história real dele, né? E ele invadiu o Egito, ele chegou a proteger o Rio Nilo com as forças do exército dele contra a invasão persa, e nessa época ele se considerava o filho de um deus, né? Pelos gregos ele era considerado filho de Zeus, momento Losangos também é cultura, porque isso é parte da história real dele, né? Pelos gregos ele era considerado filho de Zeus. O paralelo de Zeus na mitologia egípcia é Amon, que é o rei dos deuses. E aí quando ele invadiu o Egito, ele passou a ser considerado filho de Amon. Ele realmente foi ungido como faraó. Ele invadiu o Egito lá em 331 a.C. Tudo isso aconteceu mesmo e é legal a gente ver isso também sendo adaptado ali. Eu achei que fosse o faraó Ramatut, né? Não foi, mas foi muito melhor desse jeito. Foi muito legal eles terem inserido essa questão do Alexandre, baseado realmente na história real, porque tem alguns relatos de alguns historiadores que realmente a tumba final de Alexandre foi no Egito, é que o Ptolomeu, que era o braço direito e assumiu todo o governo do Egito, se ungiu o faraó, teria roubado o corpo. Até tem relatos até que Júlio César visitou a tumba de Alexandre, então isso foi muito legal, né, que Alexandre colocou. E claro, a gente não pode esquecer que Alexandria, a famosa Alexandria, fundada por Alexandre, né, no Egito, que tinha o farol e tudo mais, né? Exato. E agora levando do momento cultura pro momento quadrinhos, né? O próprio Alexandre o Grande nos quadrinhos já teve um conflito aí até com Ensabanur, o Apocalipse, no Egito Antigo, obviamente. Ele também tem relação com Conan, mas esse conflito é bem legal porque o Alexandre o Grande se considerava filho de Zeus e filho de Amon, né? Ele era o filho do rei dos deuses, de acordo com... Ele ia absorvendo as culturas de onde ele passava, mas ele sempre se considerava o filho do rei dos deuses, e o Ensabanur, o Apocalipse, era venerado no Antigo Egito como uma divindade também. O Alexandre o Grande quis resolver esse problema e foi atacar o reino do Apocalipse, mas o Apocalipse, obviamente, pela grande força dele aí, conseguiu facilmente chutar o exército de Alexandre o Grande do Egito nos quadrinhos da Marvel. Será que a gente pode ver algo assim? Outro dia a gente já levantou essa questão do Apocalipse, né? A gente falou, não, tudo, mas tem cada vez mais elementos pra eles colocarem uma sementinha, pelo menos, né? Sementinhas eles plantaram aí. Eu até, como eu falei, eu achei que pudesse ser o faraó Ramatut, né? A versão do Kang, o Conquistador, que viajou pro Egito Antigo. Inclusive, teve um easter egg no episódio passado, um easter egg na jaqueta de um dos caras que atacam ali o Mark Spector. Mas, enfim, era só um easter egg mesmo. Não foi o Ramatut, o cara que traiu o Amit, né? Mas, enfim, todo esse lado do Egito Antigo abre espaços para Ramatut, abre espaços para Apocalipse e tudo mais aí que a gente pode ver no futuro da Marvel, quem sabe. Isso é uma coisa que a Marvel faz, ela vai jogando vários detalhes, vários easter eggs, e lá na frente eles pensam que eles vão utilizar ou não, né? Exatamente. Agora tem outra coisa que a gente tem que falar também, que é como esse episódio trouxe um ar bem mais de suspense ali, e como você falou também, uma pegada Indiana Jones, de arqueologia e tudo mais, e o lado bem de deixar a gente aflito, né, com principalmente aquelas criaturas que atacaram eles nas tumbas ali de Amit. Então é bem legal esse lado mais de suspense da série também. Não, foi bem legal esse ar, né, de Indiana Jones, esse suspense que eles colocaram, lembra muito Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, né? Então, assim, eles descobrindo, e a alegria do Steve Grant, né, descobrindo, explorando um sonho que ele tinha. Então foi muito legal de poder ver isso, foi muito legal de poder ver um cenário incrível, uma coisa que, assim, eu fiquei fascinado com a forma que eles montaram toda a tumba, como eles
trouxeram muito do Egito Antigo, né, do que a gente vê em documentários e tudo mais, então foi bem legal essa cena, né? Legal demais. E uma coisa também que a gente tem que contar é que esse episódio foi praticamente a história de origem do Cavaleiro da Lua, né? Foi uma adaptação muito legal. A gente descobre aí que a Layla, né, o pai dela morreu naquela expedição, que ele era um arqueólogo também, e isso é muito, muito fiel aos quadrinhos. É claro que eles mudaram o nome da personagem. Nos quadrinhos, a mulher do Cavaleiro da Lua é a Marlene, mas ele conhece essa mulher nessa expedição quando ele tá trabalhando como mercenário no Egito, né? E o pai dela e ela estão nessa expedição junto com o Mark e com um outro mercenário chamado Raoul Bushman, que acaba matando o pai dela e também atira no Mark Spector. E aí o Mark, quando ele tá pra morrer, ele recebe aí a entidade Khonshu e se torna o Cavaleiro da Lua. Na verdade, ele chega a morrer brevemente e volta à vida com um pacto ali com o Khonshu, né? E a gente viu basicamente essa história nesse episódio, inclusive com ele tomando tiro no fim do episódio aí, mas ele fala que ele tomou tiro naquela expedição também desse suposto mercenário, que deve ser mesmo o Raoul Bushman, um dos maiores arqui-inimigos do Cavaleiro da Lua. Então, realmente já mostraram ali elementos da história de origem do Cavaleiro da Lua pra gente. Eu até achei que na hora que o Mark tava contando a história, confessando o que aconteceu pra lá, eu até achei que ele ia citar que foi ali que ele fez o acordo com o Khonshu e tudo mais. Mas eu achei muito legal eles simplesmente contarem essa história, né? Não ser um flashback ou eles mostrarem antes na série como aconteceu. Porque o mundo já, né, da Marvel já tá ali, já tá pronto, né? Então acho que uma coisa de origem iria só dar tempo de tela das coisas que a gente viu. Então eu acho bem legal ele simplesmente contar a história. A gente entende, já deixa lá implícito. Pra quem não leu o quadrinho, também já deixa implícito que ali foi o momento, né? E a cena dele tomando um tiro, que acho que é pra marcar bastante. E acredito que agora ali ele vai ter mais personalidades, por exemplo, porque a gente vai chegar lá falar, né, do limbo mais ou menos que ele tava. Mas eu achei bem legal a forma e esse, vamos dizer, vai ser o ressurgimento, eu acho, do Cavaleiro da Lua, né, em si. Exato, e aí tem um ponto também que nos quadrinhos, o Cavaleiro da Lua aparece pela primeira vez em Werewolf by Night, nos quadrinhos do Lobisomem, e a história de origem dele nos quadrinhos só é contada anos depois, num arco ali do Cavaleiro da Lua, num arco solo. Então eles podem até estar guardando possíveis flashbacks dessa história para uma eventual segunda temporada, caso o próprio Raoul Bushman se torne o vilão da segunda temporada aí no caso, né? Vamos ver, né? Porque a gente espera que tenha a segunda temporada, a gente espera que seja uma série contínua. A Marvel tá fazendo suspense, mas vai ser muito legal poder ver várias dessas histórias, ver um pouco também do passado. E a gente sabe que tem muitas personalidades aí que a gente quer ver eles explorando, né? Então, tem o Jake Lockley, né? Porque nos quadrinhos ele é conhecido por ter 3 personalidades. Ele até tem uma ou outra a mais ali, mas não são muito conhecidas, né? E a mais famosa que ainda falta é o Jake Lockley, que eu imagino que seja o mais assassino, o mais sanguinário que apareceu aí no último episódio. Não apareceu, né? Na verdade, mas que fez das dele ali, assassinando todo mundo. Uma terceira personalidade deve ser o Jake Lockley, que nos quadrinhos é simplesmente um motorista de táxi. E aqui a gente vê aquela segunda tumba no consultório psiquiátrico, já vou falar sobre isso, mas aquela segunda tumba balançando parece ser a personalidade mais agressiva tentando se libertar também, e eu suspeito e espero que seja o próprio Jake Lockley. Eu acho que ali ficou marcado, né? A gente vê que, né, na porta, são várias portas, né? E como o Mark consegue resgatar o Steve, né, ali no consultório, e aí eles veem uma outra tumba e não mexe. Então a gente acha, né, que é o Jake, mas, né, dá a entender que tem várias outras ali, que pode ser outras portas, que é uma coisa que pode ser explorado. Mas eu acho que realmente o Jake é o que deve aparecer no próximo episódio. Eu acho que eles não vão segurar mais tanto assim, tá acabando. Exatamente. E toda essa sequência aí no final do hospital psiquiátrico é uma referência a um arco dos quadrinhos de Jeff Lemire e Greg Smallwood. Um arco muito legal aí do Cavaleiro da Lua, que ele fica preso numa instituição psiquiátrica e ele precisa achar um jeito de sair explorando a própria mente dele, né? E é algo muito semelhante ao que a gente viu ali. Ele toma uns tiros, né? E aí a gente não sabe se ele tá num limbo pré-morte ali, né? Ou se
se tudo que a gente viu até agora era irreal e ele está realmente preso num hospital psiquiátrico, embora eu não acredite que a Marvel vá fazer isso, que ela vá invalidar toda a história até agora. Mas enfim, eu quero saber primeiro a sua opinião sobre essa adaptação desse arco aí, essa cena, que ficou muito confusa pra muita gente, pra depois eu dar meus pitacos, porque eu tenho duas teorias interessantes pra esse momento. Não, quando começou a cena, eu fiquei meio perdido, né? Porque você fala, é óbvio que ele tá num limbo, algo assim, né? Porque ele cai e vai aparecendo na luz. Eu até achei que fosse algo a ver mais com a pesagem, né? Aquela coisa da passagem do Egito Antigo. Mas na hora que você vê que ele tá num consultório e tem todos os elementos, você começa a duvidar. Mas na hora que aparece o Steve Grant, que ele salva o Steve, aí você percebe que é uma questão da mente, né? Porque são né? Você viu dois personagens ali, né? As duas personalidades se encontrando, entre aspas, fisicamente. Eu adorei a cena, eu achei muito legal. Achei que foi muito, né? Foi de propósito, obviamente, dar aquela confusão, mas no final a gente passa a entender exatamente o que tá acontecendo, sem contar o outro sarcófago que aparece ali também, tentando se soltar. Então, assim, eu gostei pra caramba dessa cena, cara. Eu achei que foi uma finalização e deixa, assim, aquela coisa de teorias, né? Aquele gostinho pra gente fazer teorias agora, né? Exatamente, eu também achei maravilhosa. Aquela entidade que aparece no fim com cara de hipopótamo é Tiweret. Ela é a deusa egípcia do nascimento, rejuvenescimento e fertilidade. Então, uma das possibilidades é que ele realmente esteja perto da morte ali e seja um momento em que essa divindade, por acreditar nos planos de Khonshu, por exemplo, por acreditar que Amit tenha que separado, ela esteja indo lá pro resgate, pro renascimento aí, mais uma vez, né, do Mark Spector, colocando ele no caminho pra tentar parar Amit e o Arthur Harrow. Então essa é a minha primeira opção sobre Tiweret, né, o aparecimento da deusa com cara de hipopótamo. E a segunda opção eu vou deixar pra comentar depois, porque eu acho a mais legal. Não, só lembrando que essa deusa, ela já apareceu lá no primeiro episódio, na loja, né, de souvenir que o Steve trabalhava, com umas pelúcias, e foi uma das... algum dos souvenirs que apareceu no foco, né? Isso foi bem legal e ela volta agora pra esse episódio, né? Exatamente. Agora vamos à teoria mais legal, porque essa sequência toda do hospital psiquiátrico, ela já começa com um filmezinho, né, antigo ali, numa TV 4x3, né, nas dimensões 4x3, o que lembra muito WandaVision. E se a gente lembrar, WandaVision adaptou o arco de Dinastia M de maneira parcial, e isso vai ser adaptado com mais ênfase agora em Doutor Estranho. E no arco de Dinastia M, a Wanda cria um Rex igual ao de WandaVision, só que cobrindo toda a realidade da Terra. Então pode ser que esse momento aí seja até inclusive o que salva o Mark Spector da morte depois dos tiros. Pode ser que isso tenha sido o momento em que a Wanda, no filme do Doutor Estranho, cria um Rex envolvendo a Terra inteira, e aí ele tá numa realidade alternativa, como acontece nos quadrinhos, em que na verdade tudo é um hospital psiquiátrico e não uma aventura de arqueologia no Egito. Então pode ser realmente que tenha algo a ver com Dinastia M isso aí, que tem alguma ligação com algum momento específico do filme do Doutor Estranho, esse momento do hospital psiquiátrico. Claro que eu imagino que até o fim da série tudo vai voltar a ser como era nos primeiros episódios, né? Ele vai sair dessa, mas esse pode ser o período do Rex da Wanda cobrindo o mundo inteiro, com a semelhança de WandaVision, o jeito que a cena começa igualzinho os primeiros episódios ali de WandaVision, nas dimensões 4x3, com um filminho, e também com uma citação aos magos do Egito Antigo, fazendo referência, né, possivelmente ao filme do Doutor Estranho no começo, quando eles estão começando a explorar a tumba de Amit. Eu imagino que possa realmente ser um Rex aí, e ele tá preso numa realidade alternativa, mas ele tem ciência de que ele tá preso numa realidade alternativa, meio como o Wolverine em Dinastia M. Seria uma coisa interessante de se colocar, uma forma de se juntar os universos, né? Então seria bem legal algo assim,
pra poder mostrar que tá tudo no mesmo universo, né? Inclusive, o Wolverine, ele só é a única pessoa que se lembra do mundo real quando eles estão na realidade paralela da Wanda nos quadrinhos, porque ele já teve a memória apagada tantas vezes que o sonho dele, a coisa que ele mais queria na vida era voltar a lembrar da vida dele, porque ele não lembrava da infância, não lembrava da mãe, não lembrava do pai, não lembrava de nada, não sabia nem quantos anos ele tinha. E aí ele acaba lembrando nessa realidade alternativa. Então, algo relacionado com a falta de memória das personalidades dele quando o corpo é tomado por outra e tudo mais, poderia ter a ver também com o porquê ele se lembra. Às vezes até o Arthur Harrow que a gente vê ali acha realmente que é um médico, um psiquiatra que tá tratando do Mark Spector. Nessa realidade alternativa, todo mundo acredita que é realmente uma realidade alternativa e o Mark é o único que se lembra. Então poderia ser aí um momento Dinastia M dentro da série de Cavaleiro da Lua. E também vale lembrar que uma das principais personagens de Dinastia M é uma mutante que tem também, além do Wolverine, é a outra pessoa que se lembra de tudo, só que ela tem o poder de fazer os outros lembrarem, né? E o nome dela é Layla Miller, curiosamente. O nome dela é Layla também, assim como a esposa do Mark Spector. Então, será que mudaram o nome dela justamente por causa disso? Cara, isso faz muito sentido, até pelo fato que a Marvel gosta de fazer essas junções de personagens, colocar em vários universos, até pra lá na frente ter uma explicação, pra lá na frente ter um acontecimento. Então isso faz muito sentido eles terem mudado o nome, né, do par romântico do Mark Spector pra justamente encaixar no futuro e no filme que tá chegando do Doutor Estranho e todos os poderes que a Wanda e as loucuras que a Wanda vai cometer, né? Exatamente. Deixe nos comentários aí o que vocês acham, se é um momento de morte e renascimento ou se pode ser o Rex da Wanda atingindo o mundo inteiro aí em Dinastia M. Não esqueçam de comentar o que vocês acham que esse hospital psiquiátrico significa, mas é claramente uma referência ao arco do Jeff Lemire do Cavaleiro da Lua aí nos quadrinhos. E agora eu vou pedir pro seu Percival deixar um pedacinho do meu react com os melhores momentos desse episódio para vocês conferirem aí a minha reação inicial assistindo esse episódio pela primeira vez. Esse avatar aí é bem suspeito, viu? E olha lá, tem vários Anubis, tem várias divindades aí egípcias que foram transformadas em mini estátuas. Vocês não levaram arma aí, ô? O que você quer armar com isso aí? Hein, fia? Muito bom. Ah, acordou? Bom dia. Eu tô começando a achar que o Steven tem tendência suicida. Sempre que eles estão em risco, ele quer ficar com o corpo sendo claramente despreparado. Olha aí, ó. Será que é a cabra do Thor? O ideal seria ir primeiro resgatar o Khonshu, né? E aí, galera, é traição ou não? Quando sua outra personalidade fica com a sua esposa? Mesmo corpo, pessoas diferentes. Imagina, ele chega com o olho roxo, ela pergunta o que aconteceu, falando, o Mark me deu um soco. Será que é Bast? O deus Pantera dos Wakandianos? É baseado em Bastet, que é uma divindade egípcia, né? Estão adaptando, será? Marlene na Layla, só mudando o nome? Sorcerers. Que bicho é esse, mano? Não tá muito bem escondido, né, bem? Isso faz barulho mesmo. Isso, grita, chamas ou o resto dos bichos. Caralho, Alexandre o Grande não era o Ramatut então, mas nossa, que da hora. Você vai se deixar ser manipulado assim mesmo? Ó, é bem a história de origem mesmo. Vai segurar assim. Com um machadinho contra 145 metralhadoras. Khonshu, agora é a hora de você se libertar de novo, hein? Que isso? Dinastia M começou, será?
porra foi essa, mano? E por hoje é isso, galera, pro episódio 4 de Cavaleiro da Lua, esse episódio maravilhoso, incrível e completamente perturbador que deixou a gente completamente confuso. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, que nós vamos comentar cada episódio de Cavaleiro da Lua aí que vier. Inclusive também não deixem de conferir a minha análise completa do trailer do Thor que saiu essa semana, que tá redondinha, tá cheia de informação para vocês, cheia de referências, easter eggs e de possíveis tramas e possíveis personagens que podem aparecer, como Hércules, o filho de Zeus, que em teoria seria, né, quase como um irmão aí do Alexandre o Grande, pelo menos na concepção do Alexandre o Grande, já que ele se considera um filho de Zeus, e Zeus apareceu lá também. Então é curioso que Zeus tenha aparecido justamente dias antes da citação aí, da menção ao Alexandre o Grande. Não esquece de se inscrever no canal para não perder esse conteúdo, e obrigado, Vini, mais uma vez aí pela sua participação aqui, que é sempre muito bom a gente poder trocar essa ideia sobre esses episódios maravilhosos de Cavaleiro da Lua. E não deixem de conferir o Tomada também, o podcast do Vini. Cara, é um prazer sempre estar aqui, é muito legal, é bom a gente falar, fazer essas teorias. E estamos indo aí pra reta final. Só a galera seguir lá também. Logo, acabando a série, a gente vai fazer um podcast bem legal, fechando tudo aí do Cavaleiro da Lua. Exatamente. Vai ser um prazer também participar do podcast deles com os pitacos finais da série. Valeu. Um grande beijo e até a próxima. Falou!